Fala pessoal, aqui é o Lucas e hoje vamos aprender de forma definitiva o React. Vamos abordar os conceitos mais básicos e mais importantes numa aplicação prática. Nossa aplicação será uma lista de tarefas onde conseguiremos cadastrar as tarefas que temos para fazer, por exemplo, aprender React. Mostraremos quantas tarefas faltam ser concluídas e poderemos marcar a tarefa como concluída e limpar as tarefas. Então temos duas tarefas. Se inscreva no canal e deixe seu like. Marcaremos como concluída e vamos ao vídeo. Bom pessoal, para começar precisaremos do Node. Na verdade, precisaremos do npm que vem com o Node. Então, caso não tenha instalado na sua máquina, faça o download em nodejs.org. Pode baixar a última versão estável, que no caso é 14.15. Eu não vou instalar, pois já tenho instalado na minha máquina. Após instalado, abriremos o terminal do Windows ou prompt de comando para verificar se o Node está instalado corretamente com o comando node-v. Caso você não se recorde se já está instalado na sua máquina, pode digitar esse comando e se aparecer o número da versão, quer dizer que está tudo ok. Podemos prosseguir. Depois utilizaremos o npm, que é o instalador de pacote do Node, para instalar o pacote Create React App. Esse pacote é responsável por criar toda a estrutura básica do React para nós. Facilita bastante o início do novo projeto. Eu já tenho instalado na minha máquina, então foi mais rápido, no seu caso pode demorar alguns minutos. Utilizaremos agora o npx, que vem junto com o Node, que serve para executar alguns pacotes. No caso, utilizaremos para executar o Create React App. Então vamos digitar npx create react app e o nome do nosso projeto, que será ToDoApp. Essa ação pode demorar um pouco, então vou acelerar o vídeo novamente e volto assim que terminar. Pronto, já foi instalado. Agora basta a gente navegar até a nossa pasta criada. Se você tiver instalado o Visual Studio Code com a variável path, podemos digitar apenas code. Que o Visual Studio Code já abre o nosso projeto nessa pasta. Caso você não tenha instalado, basta abrir o Visual Studio Code normalmente e abrir a pasta do projeto. Essa é a estrutura que o Create React App gera para nós. Vamos dar uma enxugada em arquivos que não são necessários para esse projeto. Por exemplo, readme, podemos apagar. Aqui em source, apptest.js podemos apagar. Index.css podemos apagar. Logo SVG, report web vitals, setup test. Em public, vamos deixar apenas a index.html, podemos apagar tudo também. Ficou bem mais enxuto, né? Com certeza teremos alguns erros de arquivos que apagamos, mas já vamos corrigir. Abro o terminal, eu utilizei o atalho Ctrl+ e digitaremos npm start. Aqui dará alguns erros e utilizaremos o console para detectar quais são os erros, mas vamos deixar iniciar. Vamos fechar a aba do Node. Já deu erro aqui na index, tudo bem. Vamos deixar essa janela de lado, junto com o Visual Studio Code. Então, o primeiro erro, ele não conseguiu encontrar index.css. Vamos apagar esse arquivo aqui no index.js. Index.css a gente não tem mais. Ao salvar, todo o projeto é compilado novamente. Então, ele já deu o erro que ele não encontrou o logo SVG aqui no app.js. Aqui no index.js, report web vitals, a gente não tem mais. Essa função não vai existir mais também. Deu mais um erro, logo is not defined. A gente precisa remover daqui a logo. Na verdade, vamos remover todo o HTML daqui. Vamos criar apenas um H1, escrito Hello World. E pronto, nossa aplicação já está no ar e funcionando, de maneira bem mais enxuta. Vamos conhecer agora alguns conceitos básicos do React. No nosso arquivo index.js, que é o arquivo inicial do nosso projeto, sempre vai partir desse arquivo. Temos aqui o início da nossa aplicação. Não precisamos nos assustar com esse código, a gente já vai entender. Ele está renderizando esse componente dentro de uma tag HTML. Essa tag ela tem o ID root. Vamos ver nosso HTML, que a gente tem aqui no body uma div root apenas.
Todo esse resto aqui não é necessário. Ou seja, nosso index.js, ele acessa a nossa root, nossa div, e joga lá dentro um componente. Qual que é esse componente? O componente chama app. Mas por que app? Porque aqui no nosso arquivo app.js a gente tem uma função com o nome de app. Então, sempre que a gente der um nome a uma função, esse nome se torna o nome do nosso componente. Vamos utilizar bastante isso, vocês vão entender. Se criarmos aqui, por exemplo, um outro componente de título. Mas Lucas, a gente não tem esse componente de título ainda. Não, a gente não tem, a gente vai criar ele agora. Vamos clicar com o botão direito, New File, título.js. Iniciaremos fazendo o import do React, então import React from React. E sempre teremos uma função, então export the full function, com o nome do nosso componente, que no caso é título. Essa nossa função precisa retornar um código JSX. JSX é basicamente HTML com algumas poucas diferenças. A gente vai ver elas durante esse curso, mas é basicamente HTML como a gente viu no arquivo app.js. Vamos retornar aqui um H2 para diferenciar do nosso Hello World escrito título. Vou salvar esse arquivo. Vou voltar no app.js. Ainda tem um erro. Na verdade, tem dois erros aqui, né? Primeiro erro, a gente tem dois componentes. E sempre a função de um componente, ela retorna um único elemento. Pode ter um elemento dentro do outro, mas nunca retornar dois, como aqui o H1 e um título. Então, vamos colocar uma div englobando esses dois elementos. E pronto, agora a gente está retornando uma div. Tudo bem que tem dois elementos dentro, mas o retorno é apenas uma div. Então, um erro já foi corrigido. E o outro é, a gente precisa falar para o React onde que está esse título. Então, vamos fazer o import desse título. Import título from. Qual que é o caminho do meu arquivo? Ele está na mesma estrutura do app.js. Então, _título, maiúsculo. Pronto, fizemos a importação de um componente para o React. E ele já renderizou aqui, título. Então, quer dizer que se eu vier aqui no título mudar, vamos colocar uma div também para retornar dois elementos. Com um H3 escrito subtítulo. Então eu posso ter vários elementos dentro de um componente, desde que retorne uma div, e a gente vai aprender uma maneira mais fácil depois, para não precisar colocar div sempre, mas vamos manter em tag HTML. Eu posso retornar o que eu quiser dentro de um componente. Então aqui no nosso arquivo app.js, colocar um outro título, ele vai duplicar essa informação, ou seja, ele está colocando outro H2, outro H3 aqui. Perfeito. E se a gente quiser passar parâmetros para esse nosso componente? Vocês lembram da tag image, por exemplo, do HTML? Ela tem como parâmetro a propriedade source. E a gente passa a URL da imagem aqui. Então, isso daqui é uma propriedade do componente image. Vamos utilizar o mesmo conceito para o nosso componente. E se a gente quisesse passar, por exemplo, aqui, que o título vai ser aprender React e o subtítulo vai ser aprender JS. E no título de baixo, eu quero falar que o título é, supondo que seja notícias. Vamos colocar lançamento do novo React e o subtítulo ficou muito mais fácil, aprender React. Apenas para exemplificar. A gente não disse para o nosso componente o que fazer com essas propriedades. A gente simplesmente passou como a gente poderia passar qualquer coisa aqui. Por exemplo, a abobrinha. Não importa, a gente não explicou para o componente o que fazer com essas propriedades. Então vamos aqui no nosso componente. E a nossa função ela pode receber essa propriedade através do parâmetro props. O que tem dentro desse objeto? Exatamente os nomes que a gente deu aqui no nosso arquivo. Então, título e subtítulo. Então, se eu pegar aqui e digitar
props.título. Ele deveria entender que eu passei aquela propriedade por parâmetro? Sim e não. Ele vai entender que passou por parâmetro, só que a gente precisa dizer para o React que isso é um código JavaScript. Porque se eu salvar, por exemplo, desse jeito, vamos salvar nosso app também, ele renderizou como um título, como um texto. E eu não quero, eu quero que ele faça o evaluate desse objeto e me retorna o título que eu passei mesmo, né? Então a gente coloca sempre entre chaves. Então se eu salvar novamente, ele já renderizou os dois componentes. O subtítulo ainda não. Então vamos fazer a mesma coisa para o subtítulo. props.subtítulo. Pronto, então a gente já conseguiu passar parâmetro para o nosso componente e utilizar ele dentro da própria função. Para facilitar, a gente tem um outro conceito de JavaScript mesmo que se chama desestruturação de objeto. Se a gente sabe que vai receber título e subtítulo do props, a gente pode apagar a palavra props, colocar entre chaves o nome das propriedades que a gente vai receber. Então, por exemplo, título, subtítulo. Se eu tivesse uma terceira propriedade, cor, texto, era só colocar aqui. Mas vamos nos manter no nosso exemplo. Como agora eu já desestruturei em duas variáveis diferentes, podemos utilizar ela de forma direta. Não precisaremos mais do props. Ponto. Se o nosso componente tivesse várias propriedades, isso facilita bastante a gente não ficar digitando sempre props.propriedade, props.propriedade. A gente só coloca o nome da propriedade. Podemos salvar e o componente funciona da mesma forma. Então vamos voltar no nosso app.js e criar mais um título. Vamos colocar aqui qualquer coisa. Ao salvar, a gente vê que ele renderiza toda aquela estrutura que a gente definiu dentro do título, apenas duplicando essa tag. Então, qual que é o conceito de um componente em React? Basicamente, uma tag HTML com propriedades. A gente não precisa duplicar toda aquela estrutura, basta a gente colocar essa linha, que tudo que estiver dentro do arquivo título.js, ele vai acessar a função pelo mesmo nome que a gente colocou lá na tag, fazer um retorno de um código JSX, que é a linguagem que o React trabalha para a gente conseguir colocar JavaScript e HTML junto. Então agora vamos ao nosso projeto em si. Podemos apagar esse título, a gente não vai usar mais. Foi só para exemplificar. Vamos apagar aqui e apagar aqui. Vamos apagar o Hello World também. Então a gente tem uma div, que é a nossa div principal. Vamos colocar nela uma classe, escrito container. Aqui eu acho que é a principal diferença do HTML para o JSX. Class em JavaScript tem um outro conceito do que no HTML. Então aqui no JSX eles adotaram sempre class name. Eu acho que é uma das poucas e principais diferenças que a gente vai ter em relação ao HTML. Lembrar de sempre que for utilizar uma classe, utilizar o class name. Então a gente tem uma classe container, uma div com classe container. Vamos ter uma outra div com class name controls. E aqui teremos um input, type text. Vamos colocar bem simples em tela, sem se preocupar com o CSS. Na verdade, dois, né? Vamos colocar um para adicionar a tarefa. E um outro para limpar as completas. Vamos salvar para ver como está ficando. Maravilha, não precisamos mais que isso nesse momento. Então nossa div de controle aqui, e a gente vai ter uma outra div embaixo com as tarefas em questão. Vamos dar uma classe para ela, do list container. Aqui a gente vai colocar nosso conteúdo das tarefas. Vamos deixar um texto fixo por enquanto, depois a gente substitui. Salvei. Maravilha. Vamos começar então a nossa implementação aprendendo alguns conceitos que a gente não viu ainda. O primeiro deles, vamos disparar um clique para o botão add to do. Então a gente vai colocar um clique. Repare que o C é maiúsculo.
E a gente não vai utilizar as aspas, a gente vai utilizar sempre chaves. Porque aqui a gente vai colocar o nome da função responsável pelo clique desse botão, que a gente vai colocar handle, sempre iniciando com handle, não é obrigatório, é apenas uma convenção. Handle add to do. A gente vai criar essa função aqui, então function handle recebe o evento e vamos programar essa função. Vamos usar um alert, não, console log click. Se verificarmos aqui no navegador, quando a gente clica, disparou nossa função lá. Então, toda vez que a gente clicar nesse botão, a gente precisa pegar o conteúdo que tem nesse texto, nesse input, e colocar ele na nossa lista de tarefas. Mas vamos primeiro armazenar o valor. Aqui no input, então, a gente vai ter um onChange. Repare no C maiúsculo também. Então, a gente vai ter um handle change name, o nome da nossa tarefa. Function handle change name, que recebe por parâmetro um event. Vamos usar um console log nesse event para a gente ver o conteúdo dele. Ou seja, toda vez que a gente alterar esse input, ele vai disparar essa função. Então vamos alterar digitando um texto. Maravilha, disparou aqui. Aqui a gente tem o target. Dentro do target a gente tem o value. Então tudo que eu digitei aqui está em evento.target.value. Então a gente vai colocar um console log evento.target.value. Vamos salvar novamente. Digitar Lucas. Está vendo aqui no console log que a cada alteração ele disparou esse evento? E é o que a gente precisa para armazenar. Vamos criar aqui uma variável name iniciando em vazia. Depois a gente vai ver o porquê a gente não pode fazer isso, mas vamos atribuir a ela o name. Então toda vez que eu alterar o nosso input, ele vai jogar todo o conteúdo daquele input para a nossa variável name. E aqui no handle to do a gente vai pegar e dar um console log no name. Entenderam? Então a gente alterou o input, jogou o valor para o name e a hora que eu clicar no botão add to do, ele vai pegar o conteúdo da nossa variável e vai printar no console. Vamos limpar aqui. Digitei. Add. Então funcionou, maravilha. E a gente vai ver o porquê isso é errado. Mas calma lá. Se eu apagar aqui e digitar um outro valor, a gente está substituindo o name, porque a gente não armazenou uma lista. Então vamos criar aqui um array de tarefas, que a gente vai dar o nome de to-do list. A gente vai inicializar ele já com algumas tarefas básicas, como por exemplo aprender React. Vou colocar mais uma, aprender React Native. A gente vai agora pegar esse conteúdo do array, que são essas duas posições, e renderizar aqui no conteúdo das tarefas. Como que a gente faz isso? Sempre que a gente vai utilizar um código JavaScript, a gente utiliza as chaves como a gente viu. Então vou pegar minha variável, to-do-list, e vou usar a função map do JavaScript. Por que eu utilizo o map e não o for-each? O for-each ele não retorna um array novo, ele apenas percorre. O map, além dele percorrer, ele retorna um array. Então a gente vai utilizar o map. Vamos dar um nome para cada iteração que o nosso map vai ter no loop. Então para cada iteração do map, a gente vai renderizar, olha a mágica acontecendo do JSX, um HTML no meio do JavaScript, dentro de uma tag P. Se eu escrever apenas to do, que é o nome da minha variável, isso daqui para ele é um texto. Então a gente não pode esquecer de colocar sempre entre chaves. Vou salvar aqui. Olha que mágico. Coloquei aqui o to-do list, um map, e ele já renderizou os dois. Maravilha, né? Então você deve estar se perguntando, se ao invés de eu dar um console log aqui, eu dar um to-do list e adicionar no meu array um item novo, e vamos colocar um console log aqui no meu array, ele vai renderizar esse item novo? Não. A gente vai ver o porquê ainda nesse vídeo, a gente vai aprender como corrigir esse problema. Mas clicando no botão, ó, tenho 3 itens no meu array, só que ele não renderizou esse novo. A gente já vai corrigir isso, não se preocupe. Vamos então agora criar um componente para renderizar nossas tarefas. A gente pode chamar esse componente de to-do list, to-do list.js.
O que eu preciso então sempre que eu crio um componente? Import React from React e um export the full function. O nome do nosso componente é ToDoList. Então o componente ele sempre retorna um código JSX. Então return, entre parênteses, vamos retornar aqui um H1 escrito ToDoList, apenas para a gente ver que está funcionando o nosso componente. Componente criado, vou voltar no app.js, aqui embaixo de onde a gente está percorrendo as tarefas, vamos colocar um ToDoList. A gente não tem propriedades ainda e a gente precisa sempre importar um componente novo. Import ToDoList from ./ToDoList. Vamos ver se renderiza nosso componente. Maravilha, renderizado, funcionando certinho. Vamos pegar esse código aqui então e jogar lá para o nosso componente. A gente vai começar a estruturar o nosso projeto de maneira mais organizada. Então não vou mais retornar um ToDoList. Vou fazer um map. Mas eu não tenho a lista de tarefas aqui. Como a gente faz? A gente passa por propriedade, que vai chegar aqui por parâmetro no nosso parâmetro props. Então props.ToDoList percorre. Maravilha. Só que eu não tenho ainda meu ToDoList que eu passei por parâmetro. E a gente precisa aqui retornar sempre um elemento HTML como a gente viu. Não necessariamente elemento HTML, pode ser um próprio componente do React, mas precisa ter um retorno. Então tudo bem, tem uma div que não faz nada e a gente está percorrendo aqui nossa propriedade. Só que a gente não passou ainda nenhum valor para esse ToDoList. Então vamos voltar no nosso app.js. A gente vai passar um ToDoList, foi o nome que a gente deu, né? ToDoList. Entre chaves sempre, né? Porque se a gente colocar entre aspas, ele vai assumir que a gente está passando um texto. E a gente não quer, a gente quer passar nosso objeto. A gente vai passar aqui o ToDoList. Vamos salvar. Maravilha. Então a gente está pegando o nosso array, passando por propriedade para o nosso componente ToDoList. No nosso componente ToDoList a gente percorre esse array. E para cada item dele a gente renderiza uma tag P de parágrafo com cada um dos itens, funcionando maravilha. Vamos então agora resolver esse problema que a gente tem do adicionar no array e ele não adicionar no nosso objeto. O React ele funciona com um virtual DOM. O que é o virtual DOM? É uma representação desse nosso código HTML de uma forma virtual muito mais rápida. Então ele detecta qualquer alteração que tenha no componente e através da reatividade, por isso o nome de React, ele consegue mapear onde teve alteração e sair renderizando esse componente novamente. Só que para isso a gente precisa usar um hook do próprio React que chama o useState. O useState no sentido de usar o estado da aplicação, ou seja, a gente precisa armazenar informações que a gente considera relevantes para o componente em estados e utilizar esses estados no nosso componente. Vamos colocar aqui const um array é igual a useState inicializando com um array. O que é esse array aqui? O useState sempre retorna não duas funções, uma função e uma propriedade. A propriedade que recupera o valor e a função que seta o valor para essa propriedade. Então se a gente vai usar o nome da propriedade de ToDoList, o nome da função para setar valor é sempre setToDoList. Esse set serve para manter um padrão para a gente se habituar que sempre é um estado. Então se a gente utilizar aqui ToDoList, a gente utiliza um setToDoList. A gente vai ver eles na prática, não se preocupem. Vamos apenas importar o useState aqui from React para a gente ver funcionando na prática. Esse ToDoList está duplicado. A gente apaga esse ToDoList então e pronto, nossa aplicação voltou a renderizar. Então sempre que a gente quiser utilizar a nossa propriedade, assim como a gente tinha criado aquele array, a gente vai usar ela normalmente. Só que quando a gente for setar um valor para ela, a gente vai usar o setToDoList.
Então aqui é onde a gente adiciona, só que a gente não pode usar um push, que nem a gente fez aqui, por exemplo. A gente não pode utilizar a propriedade para mudar o valor dela, a gente tem que usar a função. Então vamos, por exemplo, criar uma cópia do nosso estado. Copy to-do list é igual. A gente utiliza o spread. A gente utiliza o spread do ES6 para fazer uma cópia do to-do list. Então repare que eu estou acessando essa mesma propriedade fazendo simplesmente uma cópia. A gente vai pegar a nossa cópia, fazer um push no nosso name e depois setar no set to-do list o nosso array copiado. Esse array agora contém o que a gente digitar no nosso input. Então, por exemplo, se a gente digitar aqui aprender JS, clicar no add to do, olha a mágica que aconteceu. O que a gente digitou foi para dentro do array, utilizando o estado, e o React sabe que toda vez que utiliza o estado e a gente está passando por propriedade para um componente, ele precisa sair renderizando toda a árvore de componentes. Então ele veio aqui para o to-do list, refez o map e colocou aqui. Então se a gente colocar aqui aprender React, repare que ele adiciona aqui também. Então a gente não precisa se preocupar em sair atualizando o DOM da nossa página, os elementos da nossa página. O React se encarrega disso. Bem legal, né? Aí você deve estar me perguntando, e como que a nossa variável name funciona sem o estado? Na verdade, ela não está funcionando como deveria. Se aqui no input, por exemplo, a gente colocar um value e digitar name, ou seja, tudo que tiver na minha variável eu quero jogar para o meu input, e tudo que for alterado do meu input quero jogar para a minha variável. Vou salvar aqui. E assim que a gente adicionar no to-do, a gente vai zerar o nosso name. Com isso, ele deveria, toda vez que a gente clicar nesse botão, limpar o que tem no conteúdo. Só que eu não consigo digitar, porque eu estou atribuindo para o value uma variável que está vazia. E ele não consegue fazer o onChange porque não há alteração, porque ela está vazia. Então, como o React não utiliza o estado para isso, ele não consegue gerenciar isso. Então, vamos criar um estado para o nosso name. Mesma estrutura. A gente utiliza uma propriedade para recuperar o valor e uma função para setar o valor com setName. Igual useState. Aqui dentro eu passo como essa propriedade vai inicializar o valor. No caso, como é uma string, eu vou passar uma string vazia. A de cima do to-do list era um array, então eu passei um array vazio. Se fosse um número, eu passaria um número, 0, qualquer coisa que a gente queira inicializar. Então vamos inicializar vazia. Então a gente não precisa mais desse name. E onde a gente for atribuir o valor, a gente vai utilizar o setName. E o que a gente vai passar para o nosso setName? Vazio. Então toda vez que eu adicionar, eu quero limpar. E toda vez que a gente alterar esse input, ao invés de jogar para a propriedade name, eu quero jogar para o setName. Abre parênteses, fecha parênteses. Vamos ver como ficou? Deu um erro aqui. Não está fechando aqui, ó. Não está fechando a chave que eu matei. Então vamos digitar aqui aprender JS. Repare que assim que eu adicionei, eu usei o setName vazio e ele já limpou o nosso campo de texto. JS. Funcionando belezinha. Vamos agora evoluir o nosso projeto para a gente conseguir marcar uma tarefa como completa. Ou seja, a gente vai renderizar um checkbox aqui antes do texto para o usuário conseguir clicar e falar que ele fez aquela tarefa. Então vamos no nosso componente to-do list. E ao invés de renderizar simplesmente um P, vamos renderizar aqui uma label. E dentro da label, um input do tipo checkbox. Fecha a label. A gente fechou o parênteses errado aqui. Vamos organizar esse código para não causar essa confusão aqui. Então beleza, a gente já tem nosso checkbox. Vamos colocar apenas um CSS aqui para ficar na mesma linha. A gente vai adicionar um arquivo com o nome de
todolist.css, uma tag p com um display inline block, e a gente volta no nosso arquivo e faz o import desse CSS apenas com .todolist.css. Só assim o próprio componente já se encarrega de pegar aquele arquivo e aplicar o estilo. Ó, ficou na mesma linha aqui, né? Vamos adicionar aqui um BR só para quebrar a linha. E a gente já vai tratar isso com mais calma. Mas ó, maravilha. Só que para mim ainda a gente poderia dividir isso em um outro componente. Então vamos criar um outro componente com o nome de todo.js. Então a gente vai fazer import do React from React. Export the full function. O nome do nosso componente é todo. A gente vai pegar todo esse conteúdo, levar para cá. Então return beleza, nosso componente só precisa receber como propriedade esse todo. Então vou colocar um props.todo. A gente volta aqui no to-do list e fala que para cada item do nosso map a gente vai renderizar um to-do e a gente vai passar como propriedade o próprio item da nossa iteração. Olha só, a gente está recebendo como propriedade uma lista percorrendo e para cada item da nossa lista a gente está jogando to-do para o nosso componente de to-do. Então salva esse arquivo, salva esse outro. Faltou a gente importar o nosso componente. Então, ./todo. E tudo deve funcionar como estava antes, com a diferença que agora a gente está com o componente certinho. A gente tem o componente app, dentro a gente tem a lista de to-dos e para cada item da lista a gente tem vários componentes de to-do. Então no nosso arquivo app.js, vamos agora implementar a função da gente marcar uma tarefa como lida. Para isso a gente precisa de uma estrutura de um objeto e não mais apenas o texto. Então sempre que a gente adicionar uma nova tarefa, a gente vai adicionar um objeto com um ID, vamos colocar um ID 1, a gente vai alterar isso, um nome que é o nosso name, e uma propriedade complete, pode ser sempre false, né? Sempre que a gente incluir uma, a gente quer que inclua desmarcada. O nosso array agora todolist, ele não é mais um array de string, agora ele é um array de objeto, contendo ID, name e a propriedade complete. Então aqui no nosso todolist, a gente está passando pelo props todo o todo, a gente está passando o todo para o nosso componente de todo.js. Aqui no nosso componente todo.js, a gente acessa props.todo. Isso aqui agora é um objeto. Se a gente quiser renderizar o nome, a gente precisa colocar o .name. Vamos salvar esse arquivo e ver se tudo continua funcionando. Maravilha, tudo funcionando certinho. Se a gente verificar aqui no console, a gente tem alguns erros. O que a gente vai se preocupar agora é com esse daqui. Ó. Toda vez que a gente usa uma lista, ele precisa ter um código único, que é uma chave. Por exemplo, se a gente tiver duas tarefas, uma todo A e uma todo B. São nomes diferentes, não são? Então eles poderiam ser a chave desse map aqui. Então sempre que eu tiver uma lista, eu preciso falar para o React qual que é a chave desse item dessa lista. Aqui ele pode ser o todo.name, porque o name não se repete. Vou limpar aqui, adicionar o C. Ó, a gente já não tem mais o erro aqui do console. Só que se a gente adicionasse o mesmo cara aqui, ele vai falar, ó, tem dois filhos com a mesma chave tudo C. Então a gente não pode garantir que os nomes serão únicos. Pode ser que em alguns cenários o nome se repita, então a gente precisa de um código único para cada item dessa lista. A gente vai vir aqui no app.js, vamos parar o nosso servidor apertando Ctrl C, confirmando. A gente vai digitar npm i ou install uuid. Isso não deve demorar muito a instalação, mas eu vou avançar aqui. Pronto, uma vez instalado, podemos digitar novamente npm start para inicializar nosso servidor. Vamos agora fazer a importação desse pacote novo.
Então a gente vai fazer um import. O nome da função que a gente vai utilizar é v4. Para não ficar estranho dentro do nosso código, a gente pode colocar um alias que a gente vai chamar de UUID v4. A gente pode usar tanto o v4 quanto o UUID v4, fica mais claro para a gente de onde está vindo. UUID. Então vou pegar esse UUID v4 e aqui ao invés de adicionar um fixo, a gente vai colocar uma função. Vou salvar. Salvou, beleza. Vamos recarregar nossa página para matar o estado. Vamos adicionar aqui tudo A, tudo V. Vou abrir aqui a minha extensão do React. Abrir o app. Vamos ver nosso estado aqui. Tenho dois itens. Reparem que os IDs agora é um guide e isso daqui nunca vai se repetir, é um guide único. Então a gente fica tranquilo de utilizar esse ID como chave, porque a gente tem certeza que ele não se repete. Então a gente vai pegar aqui o nosso componente ToDoList e a chave, ao invés de ser name, vai ser ID. Vamos salvar. E mesmo que a gente adicione um outro TodoA, aquele erro não acontece mais. Esse erro aqui do manifest é porque aqui no nosso index.html a gente deve ter o arquivo de manifesto. Vamos excluir ele só para sumir com esse erro. Maravilha. Então voltando para o nosso app.js. Para a gente conseguir controlar o complete, vamos supor que eu adiciono um aqui TodoA. Eu preciso trocar esse valor e setar esse valor trocado para a nossa lista do state. Só que aqui no meu to-do eu não tenho esse state da minha lista. Então como eu vou fazer para que aqui no to-do, quando eu clicar nesse checkbox, eu altere o item daquele to-do e atualize minha lista? Bom, a gente tem várias maneiras de resolver esse problema. E eu vou fazer uma maneira, até para a gente aprender já a passar a função por parâmetro. Vamos criar aqui uma função para alterar o valor desse complete. Vamos chamar de toggleToDo. toggleToDo. Essa função vai ser responsável por recuperar o item que a gente está alterando do nosso array, setar o valor do complete para true e atribuir de volta para o nosso array o valor alterado. Então vamos declarar um const new ToDoList. Vamos fazer uma cópia utilizando o spread ToDoList. Vamos agora encontrar o to-do que está sendo alterado. Então const to-do é igual new ToDoList.find x.id é igual ao id que a gente está alterando. Então a gente precisa receber esse id por parâmetro. id. Então, id é igual a id. Então, assim, a gente encontrou na lista o que a gente precisava. A gente coloca todo.complete igual a true e seta para o ToDoList a nossa nova lista com o item alterado. Tá, aí você me pergunta, mas como que a minha função que está aqui no meu app.js vai ser executada pelo componente que está no terceiro nível, né? Eu tenho o ToDoList e depois eu tenho o ToDo. Simples, a gente vai passar essa função por parâmetro. Então eu vou pegar aqui no meu ToDoList e criar um toggleToDo e vou passar minha função entre chaves para dentro. Beleza. Então a gente vai vir aqui no ToDoList e vou criar mais um toggleToDo dentro do ToDo e vou passar meu props.toggleToDo. Então a função está vindo por parâmetro na propriedade e eu estou passando por uma propriedade dentro do ToDo que a gente vai criar ainda a mesma função. Então aqui no ToDo eu tenho aqui no props essa função. Tá, e vamos segurar ela por enquanto. Então a gente sabe que ela está aqui. Aqui no ToDoList, repara que a gente já utilizou dois props, ToDoList e toggleToDo. Vamos desestruturar para ficar mais legível. Então a gente tem o ToDoList e o toggleToDo. Maravilha. Mesma coisa aqui no todo.js. A gente tem aqui o ToDo, que é o nosso objeto, e a gente tem o toggleToDo. Então a gente tem essa função, vamos segurar ela aqui por enquanto. Aqui no checkbox, toda vez que a gente clicar nesse checkbox, eu quero disparar aquela função que a gente acabou de criar. Então vamos criar aqui o onChange, sempre com C maiúsculo, igual abrindo chaves. Então aqui a gente vai criar um handle change ToDo e vamos criar a função aqui em cima. Function handle change ToDo.
Então, toda vez que eu clicar no checkbox, eu vou disparar uma função e essa função vai chamar a minha ToggleToDo que veio por parâmetro. ToggleToDo passando o ID. Lembra que minha função aqui espera o ID? Esse ID eu tenho ele onde? No próprio objeto ToDo. Se eu quisesse passar o name, eu ia colocar todo.name, mas a gente está esperando lá o ID. Então, olha o que aconteceu. Toda vez que eu clicar nesse botão, eu vou disparar uma função chamada handleToDo. Essa função vai executar uma função que veio por parâmetro. Quem que passou o parâmetro? O ToDoList. De onde vem o parâmetro? O parâmetro veio do app. Está aqui. Então a função está criada aqui. Então quando eu chamei essa função aqui do ToDo, ele automaticamente já chamou minha função que está lá no app.js. Como a gente desestruturou, a gente não usa mais o props. Aqui no ToDoList a gente não usa mais o props, nem aqui e nem aqui. E vamos salvar tudo. Compilando, vamos ver se a gente esqueceu alguma coisa. Aqui na igualdade, vou colocar 3 iguais para comparar o tipo também. Então tá, então vamos criar mais um aqui. Vamos ver o nosso estado. Eu tenho 2 com complete false, vou clicar nesse. Opa, atualizou para true, o que a gente esperava. Vamos clicar nesse também. E se a gente desmarcar, ficou true ainda. Por que ficou true ainda? Porque aqui na função a gente está atualizando sempre para true. Então quando eu desmarcar, eu preciso atualizar para false. Então para a gente não ter que controlar true ou false, a gente pode sempre negar. Então ToDoComplete é igual ToDoComplete negando. Vamos atualizar e refazer o teste. Recarregar nosso estado. Tudo A e tudo B. Vamos ver nossos states, os dois estão false. Cliquei, true. Cliquei, true. Desmarquei, false. Desmarquei, false. Maravilha, funcionando certinho. Vamos agora colocar uma descrição aqui embaixo de quantas tarefas a gente ainda não terminou. Então vamos colocar aqui uma tag P. A gente já pode tirar esses espaços desnecessários. Nessa tag P, a gente vai colocar quantas tarefas não estão completas. Então a gente abre chaves, fecha a chave. A gente vai colocar um código JavaScript aqui. Então a gente vai falar que é o nosso ToDoList.filter. Eu quero todas as tarefas que não estão completas, ou seja, negando complete. .length. Com isso eu tenho um número inteiro de quantas tarefas eu não terminei. Ó, o número 2 aqui. Então se eu marcar essa, atualizou para 1. Se eu clicar, 0. Se eu desmarcar, maravilha. Então vamos escrever aqui uma ou duas, no caso, tarefas, ou pode ser um plural, a serem feitas. Vamos salvar. Então se a gente adicionar uma nova, automaticamente aqui ele já altera, porque a gente está filtrando o nosso array e essa tarefa não está completa. Então, em termos de funcionalidade agora, falta para a gente limpar as completas quando eu clicar nesse botão. Acho que agora já está ficando mais claro para a gente, então já está mais fácil, Vou criar aqui um onClick, que a gente vai dar o nome de handle clear complete. Function handle clear complete. Então toda vez que eu clicar nesse botão, eu preciso buscar os que estão completos, excluir eles da lista e adicionar os não completos para o meu set ToDoList. Então vamos facilitar aqui, criando um array de ToDos not completed é igual ao meu ToDoList.filter. Eu quero todas onde o x não está completo. Então vamos negar aqui. Se eu tenho um array onde todos não estão completos, é só eu setar esse array para o meu set ToDoList. Então vou colocar aqui set ToDoList, passando ToDos not completed. Vamos salvar e ver se funcionou. Handle clear complete. Aqui está entre aspas, entre chaves. Então se eu clicar aqui no limpar completas, ele filtrou as que não estão completas e atribuiu um novo array só das que não estão completas para o meu set ToDoList. Então o React pega toda aquela minha lista e sai atualizando todos os meus componentes. Então vou criar mais uma aqui. Clico para marcar, limpo as completas, uma só serem feita
limpei, nenhuma ser feita. Show! Então, para finalizar, se a gente tiver tudo A, tudo B, e eu der um F5, meu estado ele perde o contexto. Então, vamos salvar isso no nosso local storage e a gente aprendeu o último conceito do React, que se chama useEffect. O useEffect ele é uma função que recebe como parâmetro uma outra função para fazer algo quando alguma coisa acontecer. Então, o primeiro parâmetro é o que a gente vai fazer e o segundo parâmetro é quando a gente vai fazer. Se a gente passar um array vazio, quer dizer que toda vez que esse componente for criado, essa função vai ser executada. Então, vamos colocar aqui um console log de carregou, para a gente saber que esse componente foi carregado. E a gente vai fazer a importação do useEffect aqui com o React. Eu já fiz ele automático pelo próprio Visual Studio Code. Se você não fez, precisa colocar aqui em cima. E a gente vai ter um outro useEffect que eu quero disparar toda vez que a minha lista for alterada. Ou seja, se eu adicionei uma tarefa nova, se eu marquei ela como true, se eu marquei ela como false, ou se eu excluí ela, eu preciso atualizar o nosso banco de dados, que é nosso local storage. Então aqui, esse array de dependências de execução, eu vou colocar apenas to-do list. E em vez de carregou, vamos colocar salvou, como se a gente estivesse salvando mesmo. Então eu estou falando para o React que toda vez que esse to-do list tiver qualquer tipo de alteração, esse bloco aqui vai ser executado. Então vamos salvar, ver aqui na aba console, ó, carregou, salvou. Por que que salvou? Porque a gente inicializou o to-do list vazio, então ele caiu aqui e ele carregou a primeira vez. Se a gente adicionar uma tarefa nova, salvou. Então ele disparou o nosso useEffect. Se a gente clicar para marcar essa tarefa como concluída, salvou. Se a gente desmarcar ela, salvou. Se a gente marcar de novo, salvou. 3. Se a gente limpar ela, salvou de novo. Então isso daqui está sendo executada toda vez que tem uma alteração no nosso to-do list. Isso facilita muito sempre que a gente precisa disparar uma função quando algo acontecer. E esse algo é uma alteração no to-do list. Então vamos apenas trocar aqui para local storage, .setItem. Aqui eu vou passar uma chave e aqui um valor. A nossa chave, vamos criar aqui uma constante para não repetir o nome dela. Const local storage key to-do list é igual, vamos colocar to-do list. Isso é apenas uma constante para o nosso valor da chave. Vamos copiar a chave para cá. E aqui a gente quer setar o valor do to-do list. Só que o local storage só aceita texto, ele não aceita que a gente coloque um array, um objeto para lá. Então a gente vai usar uma função de JavaScript que é o json.stringify e vai setar no local storage nosso array serializado em texto. E quando carregar a aplicação, a gente vai fazer o inverso, local storage.getItem, colocar nossa constante e a gente vai atribuir isso para a nossa variável to-do list. Mas vocês se lembram que a gente não pode atribuir diretamente. A gente precisa utilizar a nossa função setToDoList. Assim como a gente salva apenas texto, para a gente recupera apenas texto também. E a gente precisa converter esse texto para o nosso array. Então a gente utiliza o json.parse, que é a nossa função do JavaScript. E pronto, ele está fazendo tanto a ida quanto a volta. Vamos fazer alguns testes. Então vamos na aba Application. A gente tem nosso local storage aqui. Vamos adicionar uma tarefa todo A, por exemplo. Ó, repare que já veio para cá. Complete false, tudo A. Vamos adicionar uma outra, tudo B. B, complete false. Se a gente checar a tarefa A, ela virou true. A B, true. A B, false. Vamos limpar as completas. Limpamos a A, ficou só a B. Então o nosso banco de dados já está ok. A gente já está salvando o local storage. A única alteração que a gente precisa fazer, por exemplo, se a gente salvar as tarefas checadas e recarregar a página, um Ctrl F5, repara que ela vem desmarcada. Por que isso acontece? A gente precisa lá no nosso componente todo.js colocar que o nosso checkbox vai ser checado. Então a propriedade checked do próprio checkbox quando o nosso todo.complete.
Então toda vez que essa propriedade for verdadeiro, ele vai marcar aqui como true e vai colocar o nosso checkbox como marcado. Então vamos marcar o B, recarregar novamente e pronto. Vamos marcar o C. Pronto, nossa aplicação está guardando o estado certinho. Vamos voltar aqui para o nosso app.js. Aqui na função handleEditToDo, a gente tem um código um pouco verboso. A gente consegue simplificar isso da seguinte forma. Eu vou deixar comentado aqui e vamos fazer da outra maneira. A nossa função setToDoList serve para qualquer função que a gente utilize o state. A gente tem um parâmetro. O parâmetro é o valor anterior antes de fazer a atribuição. Então vamos colocar aqui prev_toDoList, de previous toDoList. E a gente vai utilizar o valor que a gente tinha antes na propriedade toDoList, fazendo uma cópia prev_toDoList e adicionando a essa cópia o nosso objeto que a gente estava criando aqui em cima. Então a gente está pegando o valor antigo do array, adicionando o novo e setando para o nosso toDoList. Então aquelas 3 linhas de cima a gente pode resumir apenas essa linha aqui. E vai funcionar tudo normalmente. Vamos aqui também no nosso clearComplete adicionar uma classe. A gente vai dar o nome de clearBTN. E uma outra coisa legal também, aqui no todo.js, a gente tem o nosso parágrafo aqui, que tem o nosso nome da tarefa. E a gente pode colocar uma classe com condicional. Então a gente pode falar assim, eu quero que essa classe seja renderizada apenas quando o nosso to-do estiver completo. Então posso colocar aqui como completed e se não estiver completo, como vazio. Dessa forma, a gente pode verificar aqui no DOM que esse IP está completo. Se eu desmarcar, ele tira a classe. Se eu marcar, ele coloca a classe. Com isso a gente consegue fazer um CSS baseado nessa classe. Vamos criar um novo arquivo, todo.css. Vamos pegar o conteúdo do toDoList.css, recortar, trazer para cá. E a gente vai falar que o p.completed, quando ele tiver a classe completed, eu quero colocar um text decoration nele, line through. E a gente volta aqui para o todo.js e importa esse CSS. Então import todo.css. Dessa forma, todas as nossas tarefas que estiverem completas vão ter um risco, apenas adicionando a classe completed. Como o foco desse curso não é CSS, se vocês quiserem acompanhar a aula com o CSS pronto, pode pegar lá no meu GitHub apenas o CSS, podem baixar com o link na descrição. Caso queira montar um layout também, fique à vontade, vou colocar apenas para ficar um pouquinho mais apresentável. Eu vou acelerar o vídeo aqui. Então é isso, pessoal. Assim fica a nossa aplicação. Não se esqueçam de se inscrever no canal. É muito importante quando vocês se inscrevem, ajuda demais esse canal que está começando. Deixem seu like, compartilhem com seus amigos, comentem aqui embaixo qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer tópico que eu tenha passado muito rápido, a gente pode fazer um vídeo específico para isso. A gente vai trazer muito conteúdo de React, React com TypeScript, React Native, back-end conectando com React, consumindo APIs externas. Então, se vocês tiverem sugestões de conteúdo, fiquem à vontade, é só mandar nos comentários. Muito obrigado por ficar até aqui comigo e fui!